Olá, bom dia! Bom dia, Selma! Seja muito bem-vinda! Bom dia, você que for chegando, seja muito bem-vinda! Aqui, Marcilene Pereira, seja muito bem-vinda à segunda live da série Seja Você Mesma e Emagreça. Lembrando, pessoal, que essa série ela está acontecendo toda quarta-feira aqui no Instagram às 8 horas da manhã. E essa série é realmente um momento de muito autoconhecimento que com certeza vai te ajudar a estar mais próxima, né, do seu corpo magro, do seu corpo saudável, da saúde que você tanto merece. Então eu sempre encorajo aqui vocês, meninas, a encararem esse momento como um momento de autocuidado, um momento onde você está se dando um presente, né? Já que o tempo hoje é algo valioso, tá todo mundo aí dizendo que não tem tempo. Então, quando você separa um tempo para você, encare isso como um presente que você está se dando, tá bom? Um presente cheio de autocuidado, cheio de amor próprio, tá? Então já deixa reservado na sua agenda, toda quarta-feira às 8 horas, esse nosso encontro aqui, tá bom? Hoje eu tô um pouco rouca, né? A temperatura aqui caiu bastante, então tá todo mundo mais ou menos assim como eu, por aqui pelo... Então eu quero te pedir para compartilhar essa live com suas amigas. Então clica aí nesse aviãozinho que aparece aqui abaixo e já marca aí algumas amigas que você sabe que também deseja alcançar o corpo magro e saudável, né? Lembrando que aqui você tem o emagrecimento à maneira de Deus, porque Deus tem uma maneira sim de realizar todas as coisas e nós podemos sim incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então seja muito bem-vindo. Vamos começar então. Na semana passada nós falamos alguns pontos bem importantes, né? E eu quero só dar uma pequena lembradinha aqui sobre o que nós conversamos na quarta-feira da semana passada. Então, veja bem, nós falamos na semana passada que nós fomos criadas por Deus. Foi Deus quem nos criou, né? Então, vamos lá, peraí, deixa eu só... Isso... Foi Deus quem nos criou. Fomos criadas por Deus. E ao nos criar, Deus nos criou de uma maneira, de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma exclusiva. E não existe ninguém como eu e nem como você. Não existe ninguém igual, né? E também vimos um pouco sobre a importância do amor próprio. Não o amor egoísta, né, egocêntrico, não é esse amor. Mas a importância de você se amar e de você se aceitar. Amar e se aceitar significa você aceitar o amor incondicional de Deus, né? De todo o coração. É se ver como Deus quer que você se vê. E é se alegrar e é estar em paz com Ele, da forma que Ele te criou para ser, né? Então isso é o amor próprio, a importância do amor próprio na nossa vida. Ser capaz, né, de amar a si mesma é o que? É a chave para uma vida de alegria, para uma vida de paz e também uma vida de confiança. E é essa vida que Deus quer para você, né? Então, amar a si mesmo é a chave, é o que abre isso na sua vida. Alegria, paz e confiança. E dando continuidade, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a autoimagem, né? A sua autoimagem importa. Bom, e o que é autoimagem, né? Vamos entender um pouco sobre isso. A autoimagem é algo definido como um espelho interno de nós mesmas. Se a gente procurar lá o significado de autoimagem lá no dicionário, autoimagem é a imagem que se faz ou se imagina sobre si mesma. Ou seja, é a maneira como você se vê e é a maneira como você pensa sobre você mesma. Isso é a autoimagem. A autoimagem, então, é aquilo que você pensa sobre você mesma. É aquilo que você imagina que você é,
né? Muitas pessoas confundem autoimagem com autoestima. Qual que é a diferença? A autoimagem é quem você pensa que você é. A autoestima, ela está relacionada ao amor que você tem por você mesma, tá? Então, a autoimagem é o que você pensa sobre você, é como você se imagina ser, é como você se vê. E a autoestima é o seu amor por você mesma, tá bom? Então, veja bem, a autoimagem, ela é uma representação mental que você constrói sobre você. E isso inclui a sua aparência física e o seu modo de ser e também de se relacionar com as pessoas. Então é uma representação mental, tá aqui, ó, tá na sua mente, na sua forma de pensar. É o que você pensa sobre você mesmo. Então a autoimagem é algo que você veio construindo desde quando você nasceu. E alimenta isso a partir das suas experiências, né? Das suas experiências aí de vida. Com base nisso, né, com base na sua visão de quem você sempre vai direcionar a sua atenção para os seus defeitos ou para os seus pontos fortes. Então, a nossa autoimagem, ela sempre vai nos direcionar para onde nós vamos estar olhando, né? Como você se vê, o que você pensa sobre você. Você olha mais para os seus pontos fortes ou para os seus pontos fracos? Você já se perguntou como você se vê? O que você pensa e diz sobre você mesma? Você já parou para pensar nisso? O que você anda falando para você sobre você mesma? E o que você anda pensando sobre você? Isso é muito importante. Você sempre está falando algo sobre você mesma. Você sempre está pensando alguma coisa sobre você mesma. E aí, a minha pergunta para você, né? Nessa segunda live da série Seja Você Mesma e Emagreça, o que você tem falado para você sobre você? O que você tem pensado sobre você mesmo? Você tem pensado coisas mais negativas ou coisas mais positivas sobre a sua pessoa? Olha só, a maneira como você se vê, a maneira como você pensa sobre você mesma é algo muito importante. Isso porque nós somos exatamente aquilo que nós pensamos ser. Veja bem, isso é algo importante e muito sério. Muitas pessoas acreditam que elas são o que o outro fala que ela é. Ou elas acreditam que elas sejam aquilo que os outros falam que ela é, né? Mas na verdade, você é aquilo que você pensa que você é. Você não é o que o outro pensa e nem o que o outro fala sobre você. Você é exatamente aquilo que você pensa que você é. Então, olha só, eu aqui nos meus atendimentos, né, nos acompanhamentos aqui das minhas alunas, eu vejo muitas mulheres cristãs preocupadas com o que os outros pensam delas, né, sobre elas. Mas a verdade é que o que os outros pensam não é nem de longe tão importante quanto o que pensamos sobre nós mesmos. Então, você é exatamente aquilo que você acredita que você é. Você é exatamente aquilo que você pensa que você é. E aí a minha pergunta, a minha reflexão para você hoje: quem você está pensando que você é? Você está pensando mais de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Como tem sido a sua autoimagem? Como você está se vendo? O que você está falando para você mesma? Né? Então isso é muito importante, a autoimagem, a sua visão sobre você mesma. Quem é você? Né? Quem você pensa que você é? Porque você não é o que o outro pensa que você é. Você não é o que a outra fala que você é. Não, isso não é nem de longe importante. O que é importante é o que você pensa que você é. Por quê? Porque você é exatamente aquilo que você acredita. Então isso não tem ligação com o outro, com o que os outros pensam, né? Mas sim como você pensa.
E quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós vemos que nós não devemos nos ter em mais alta conta do que nós deveríamos, né? Ou seja, nós não deveríamos nos achar mais do que nós somos. E também nós não devemos pensar em nós mesmos como sendo menos do que somos em Cristo. Então, a autoimagem é algo de muita importância. Então, a palavra, ela fala isso, né? Em 2 Coríntios 3:5 fala: nós não devemos pensar que somos mais do que somos, mas também não devemos pensar que somos menos do que Cristo, né? Do que a maneira como Cristo nos fez, como Deus nos criou. Então, muitas vezes, você pode se pegar pensando ser menos do que o que Deus te criou para ser. Eu vejo muito isso aqui nos meus atendimentos, eu vejo isso aqui muito nas minhas alunas, né? Elas, no interior delas, elas acabam pensando que elas são menos do que realmente elas são. Só que vocês viram que na live passada, que foi Deus que te criou. E Ele te criou de uma forma única e especial. Então a palavra de Deus nos orienta a não pensarmos que somos mais do que somos, mas também não pensar que somos menos do que aquilo que Deus nos criou para ser. Então isso é muito profundo. Muitas vezes você pode estar nessa situação, pensando que você é menos do que Deus te criou para ser, né? E veja só, o que o mundo nos ensina a pensar? O que o mundo nos faz pensar? Ele nos faz pensar da seguinte forma: ele nos faz acreditar que a nossa aceitação se baseia no desempenho. O mundo lá fora fala para você que para você ser aceita, você precisa estar desempenhando um excelente papel aqui, em tudo, né? 100%. Ele então está dizendo que a sua aceitação, ela está relacionada ao seu desempenho. O mundo também está dizendo para você que você será rejeitada se você não agradar o outro, se você não viver agradando as outras pessoas. Pensamentos do tipo de que você só é amada se você merecer ser amada. Pensamentos de que nada é de graça. Pensamentos também de que você precisa estar sempre competindo com as outras mulheres para ser a primeira. E outro pensamento também muito forte que o mundo tenta impor aí e fazer com que você acredite nisso como algo verdadeiro e não é verdade. É o pensamento de que você só é valiosa se você tiver uma aparência certa, se você estiver agindo 100% do seu tempo de maneira certa, se você não errar, né? Se você conhecer as pessoas certas, se você estiver no meio de pessoas influentes, se você morar naquele bairro, né? No bairro certo, se você tiver talentos, tudo isso é o que o mundo quer que você acredite. O mundo, ele quer falar para você que o seu valor está baseado no que você faz, no agradar as pessoas, no ter amigas influentes, e que você só vai ser aceita se você estiver agradando as pessoas o tempo todo. Então, hoje em dia, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que devido a tantos esses ataques, a tantas cobranças, muitas mulheres cristãs estão sendo enganadas pelo que o mundo cobra. E com isso, elas acabam esquecendo quem realmente elas são. E aí começam a se diminuir. Começam a ter uma visão errada sobre si mesma. Por isso eu te pergunto, o que você tem falado sobre você mesma? O que você tem pensado sobre você mesma? Como tem sido a sua relação com você mesma? A autoimagem, representação mental do que você acredita ser. Lembrando que você não é o que o outro pensa que você é. Você é exatamente aquilo que você pensa que você é. E a palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos do que acontece quando você se diminui,
no seu próprio modo de pensar. Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos fala para nós não nos sentirmos mais do que os outros, ela também nos fala para não nos sentirmos menos do que aquilo que Deus nos criou para ser. E quando acontece de você ter uma autoimagem negativa, quando você pensa negativo sobre você mesma, quando você tem uma visão errada sobre você mesma, você acaba se diminuindo, você acaba esquecendo de quem você é. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra exemplos do que acontece quando você faz isso. Em Números 13, 17 ao 33, nos fala que Moisés enviou 12 espias, para espiarem a terra prometida, para ver se aquela terra ela era realmente boa, quanto Deus havia dito que ela era. Então, os espias foram até aquela terra, os 12 espias, e comprovaram que realmente aquela terra era uma terra maravilhosa. Porém, ali haviam gigantes. 10 dos 12 espias, eles permitiram que o medo os derrotassem, quando eles viram que naquela terra haviam gigantes. Então, 10 dos espias, quando viram os gigantes, eles sentiram medo. Eles permitiram que o medo tomasse conta do coração deles e os derrotassem. E eles então começaram a se ver como gafanhotos. E por causa dessa maneira negativa, como eles se viam, os inimigos deles, os gigantes, os viram como fracos. Agora, houve 2 espias, porque no total foram 12 espias enviados ali naquela terra. 10 se viram como gafanhotos, porque tiveram medo quando viram os gigantes, mas 2, que foram Josué e Caleb, eles viram os gigantes, mas eles também viram Deus. E acreditaram que ele era capaz de derrotar aqueles gigantes. Então, a visão de 2 espias, Josué e Caleb, foram diferentes. Eles viram os gigantes, mas eles também viram Deus e acreditaram que Deus poderia vencer aqueles gigantes. Então, o que nós podemos extrair aqui? Os 10 espias, eles viram os gigantes e eles olharam para a sua incapacidade. A imagem deles como gafanhotos os impediu de desfrutar o que o Senhor tinha ali para eles. Notem, os 10 espias se viram como gafanhotos. Eles eram gafanhotos? Não, mas eles se viram. Eles se sentiram como gafanhotos. Eles não eram, mas eles se viram e se sentiram como gafanhotos. E isso nos confirma o quê? Você eu sou aquilo que nós pensamos ser. Nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmas. Então, veja bem, eu vou repetir isso agora para você, porque eu quero que você saia dessa live, de uma forma bem clara quanto a isso, e da importância da sua autoimagem. A sua autoimagem importa. Deus valoriza a sua autoimagem, tá? Então eu vou repetir agora para você, presta bastante atenção nisso. Você é aquilo que você pensa que você é. Você não é o que o outro pensa que você é. Você não é o que o seu marido pensa, você não é o que a sua filha, o seu filho, as suas amigas pensam sobre você. E isso é tão claro porque talvez o seu marido, a sua esposa, a sua amiga, as suas colegas, talvez elas tenham uma visão positiva sobre você. Talvez elas te achem, por exemplo, uma pessoa, uma mulher determinada, corajosa, persistente, mas você talvez esteja aí não se sentindo determinada, não se vendo determinada, não se vendo persistente, pelo contrário, desanimada, procrastinando. Então veja bem, não vai adiantar o que as suas amigas, o que o seu amigo, o que o seu marido, o que o seu companheiro pensa sobre você. Não vai fazer você ser. Mas o que importa é o que você pensa que você é. E por isso é tão importante, se você estiver pensando de uma forma negativa, você alinhar esse pensamento com a obra de Deus, porque nós vimos que Deus te criou. Deus criou cada uma de nós de uma forma maravilhosa, perfeita.
né? Então, se você anda falando para você que você não é, ou falando de forma negativa coisas que você é, você precisa alinhar, mudar esse pensamento, porque a sua autoimagem importa. Você é exatamente o que você pensa que você é, né? Da mesma forma, se você for uma mulher que está pensando que você, né, é corajosa, proativa, determinada, mesmo que os outros não estejam pensando isso de você, não estejam achando que você seja, você é, porque você é aquilo que você acredita. Você é o que você pensa que você é. E aí eu te pergunto nessa manhã, o que você pensa sobre você mesma? O que você pensa a respeito de si mesma? O que você tem falado para você sobre você mesma? Você pensa que você é capaz ou não? E isso não é só com relação ao emagrecimento, né? É sobre todas as coisas, todas as áreas. Quantas vezes você já se pegou pensando que você não é capaz? Que algo é muito para você, ou que você não é merecedora de algo? Essa semana mesmo eu encontrei com uma pessoa no elevador, né? E ela me falou, olha, eu agora decidi cuidar de mim. E eu estou aprendendo a fazer isso, porque antes era só o outro. Sabe por quê? Ela falou assim para mim, sabe por quê, Marcelene, que eu fazia isso? Porque eu não me sentia merecedora. Quando eu recebia alguma coisa boa, quando alguma coisa boa vinha até a mim, eu achava que aquilo era algo muito grande para mim, que eu não merecia tanto. Então veja bem, existem crenças limitantes, crença de merecimento, por exemplo. E isso está muito ligado à sua autoimagem, a como você se vê, ao que você pensa sobre você mesma. Porque quando você ressignifica a sua autoimagem, tudo isso se resolve. A autoestima, que é o seu amor por você mesma, fica lá em cima. Aí você não tem crença de merecimento, né? Você vê que você pode se cuidar, você pode se priorizar. Então, muitas mulheres cristãs, devido às cobranças e os enganos do mundo, né? Daquela maneira errada que o mundo faz com que você pense, na maioria das vezes estão com o quê? Estão com os olhares voltados para suas fraquezas, para os seus pontos fracos. E começa a pensar que não são qualificadas para os privilégios que Deus a prometeu. Essa live está fazendo sentido para você? Coloca aqui nos comentários se essa live está fazendo sentido para você. Agora veja bem, veja o que a palavra de Deus nos mostra sobre quem somos em Cristo. Em Salmo 139, 13 e 16, nos fala que o seu valor está em Cristo, está em Deus, está baseado no que Deus te criou para ser. O seu valor não está no que os outros pensam, o seu valor está em Cristo. Filipenses 3:3 nos mostra que a sua confiança está em Cristo. Nós podemos ser confiantes porque temos Cristo, temos Deus na nossa vida. Então a sua confiança para você poder realizar todas as coisas, inclusive o emagrecimento, inclusive alcançar o corpo e a saúde que você deseja, ela está em Cristo, ela está na pessoa de Cristo. Filipenses 4:13 também nos mostra que você pode fazer tudo através de Cristo. Colossenses 2:10 nos mostra que você é completa em Cristo. Então você é tudo aquilo que você precisa ser para você realizar todas as coisas que você deseja, para você alcançar aquela boa terra. Aquela boa terra, gente, hoje é aquela vida em abundância, né? Que Deus quer que você viva, que você tenha. 1 Coríntios 2:16 nos fala que você tem a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, você pode pensar como Cristo pensa. Então, se sua autoimagem, se sua forma de pensar sobre você mesmo está de uma forma errada, negativa, não está coerente com a maneira pela qual Deus te criou, lembre-se que você tem a mente de Cristo. E que a mente de Cristo, ela vai pensar exatamente da maneira correta, da maneira como Deus te criou para ser. Efésios 2:10 nos fala que você é feitura de Cristo. E Romanos 8:37 nos fala que você, né, é mais vencedora, é mais que vencedora através de Cristo. Então veja que a diferença do que o mundo quer que você acredite
né? Dos enganos que o mundo fica aí colocando, soprando aí aos seus ouvidos. E o que, na verdade, a palavra de Deus fala sobre você, né? Como é a visão, como é a sua visão quando você olha para a palavra de Deus, quando você se apega a essa palavra, a maneira pela qual você foi criada. Então, nessa live de hoje, né, eu quero te encorajar a mudar, né, a mudar o seu olhar sobre você mesma, caso você seja uma mulher que hoje está tendo uma visão errada, uma visão negativa sobre você mesma, né? Não cometa o erro de só enxergar suas próprias fraquezas. Nós temos fraquezas, todas nós temos, mas colocar o foco, né, em quem você realmente é, porque Deus te criou de uma forma única e especial para ser quem Ele quer que você seja. Ele sabe o que Ele estava fazendo, né? Então não cometa esse erro de ficar olhando somente para as suas fraquezas. Em vez disso, olhe para Jesus, olhe para o poder dele e o que ele pode fazer, né? Então tudo o que Deus fez é bom, gente. Tudo que Deus fez é bom, nós vimos isso. E isso inclui você. Você tem dons, você tem talentos, você tem características, exatamente tudo assim, do jeitinho que tem que ser. Foi Deus que te criou. E tudo que Deus criou é bom. Então a autoimagem, né? Ela precisa ser trabalhada de uma forma positiva. Porque muitas vezes esses enganos aí que o mundo fica nos falando, né? Nos faz esquecer de quem realmente nós somos. Então a partir de hoje, comece a treinar a sua mente a pensar de uma forma mais positiva sobre você mesma. Coloque de fato o seu foco naquilo que você tem de bom, naquilo que você tem de melhor, naquilo que você sabe fazer, naquelas características, naqueles dons, naqueles talentos que Deus te deu. Isso porque a maneira como você se vê importa. E ela afeta tudo na sua vida. Afeta seu emagrecimento, afeta seus relacionamentos, afeta a sua maneira, a sua vida profissional, afeta a sua vida conjugal, a sua vida amorosa, a sua vida familiar, a sua vida financeira. Tudo isso tem a ver com a sua autoimagem. Então ela afeta a sua vida de uma forma geral, né? De modo que desenvolver essa autoimagem saudável e segundo a imagem que Deus tem de você é muito importante, é extremamente importante que você faça isso. Então, se hoje você é uma mulher que está com uma autoimagem negativa, comece a treinar a sua mente, né? A pensar e a focar naquilo que você tem de bom, porque foi Deus que te criou, né? E tudo que Deus criou é bom, tá bom? A Simone está dizendo, é preciso acreditar em nós mesmos que podemos ser o que desejamos. É exatamente isso. Nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos ser, né? E se você tem uma visão positiva sobre você, sobre as suas qualidades, sobre os dons que Deus te deu, a sua posição diante de tudo na vida é de uma forma. Se você tem uma visão negativa, a sua posição diante da vida é outra. E, consequentemente, os seus resultados, né? Se você vai ou não alcançar o seu objetivo, também vai sofrer influência. Então, quanto mais você pensar no que a palavra de Deus diz sobre você, mais você vai acreditar e vai viver com base nela. Então, é isso que você precisa levar para a sua vida. A sua autoimagem importa. Como você se vê, né? O que você pensa sobre você, o que você fala sobre você mesma, importa. Então, se você, por acaso, não está tendo uma visão positiva sobre você mesma, mude, volte para a palavra de Deus e lembre-se de quem Ele criou você para ser e como Ele te criou. Porque tudo, exatamente tudo que Deus fez é bom, tá? Então, lembre-se, você é aquilo que você pensa que você é. Você não é o que o outro pensa, você é exatamente aquilo que você pensa que você é. Por isso que a sua autoimagem, ela importa sim, porque ela influencia toda a sua vida de todas as maneiras. Tá bom? Fez sentido para você essa live? Então, olha só. Continue acompanhando, né, mais conteúdos aqui no Instagram, no feed, nos stories. E claro, marca aí já na sua agenda a próxima quarta-feira, esse mesmo horário, às 8 horas, para você se dar esse presente, né? Porque eu sempre falo que o nosso tempo, quando você consegue reservar um tempo para você, para o seu autocuidado, né? Tanto para o seu corpo físico, quanto para a sua mente, quanto para o seu espírito.
né? Quando você está cuidando desses 3 pilares que Deus te criou, né? Com o corpo, com a alma e com o espírito. Quando você cuida do seu corpo físico, da sua alma, né? Que a sua alma tem o quê? Tem a sua mente e tem as suas emoções. Quando você cuida da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções e também do seu espírito, você está cuidando da sua saúde de uma forma plena, de uma forma completa. E isso é você realmente estar se dando um presente, né? Então já coloca aí na sua agenda, já reserva a quarta-feira às 8 horas para estar aqui para mais um encontro, né? Nessa série de lives, seja você mesma e emagreça, porque o emagrecimento é isso, ele acontece de dentro para fora. Primeira coisa que a gente tem que alinhar é a sua autoimagem, é como você se vê e o que você pensa sobre você mesma. Senão, não tem como emagrecer, não tem como você ter o seu corpo transformado naquilo que você quer, não tem como você alcançar o peso que você quer com uma visão distorcida de quem você é. Então, fiquem com Deus, gratidão pela presença de vocês, uma ótima quarta-feira, tá? E temos então um próximo encontro na próxima quarta-feira às 8 horas da manhã, se Deus quiser e Ele quer, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.